Tá aí, meu povo, chegamos no dia de número 9 do nosso devocional dentro do curso de líderes de célula. Olha só, ontem no culto, ontem foi quinta-feira, né? A passagem principal foi aquela que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E ela é mais cortante que uma espada de dois gumes e tal. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Lá para o comecinho desse capítulo, acho que no versículo... Putz, agora não tenho certeza se é no versículo 2. Mas enfim, é nesse capítulo. Tem uma exortação dizendo o seguinte, assim, que na luta contra o pecado, nós ainda não lutamos ao ponto de sangrar, digamos assim, né? E quando a gente fala de luta contra o pecado, o que a gente está falando de duas coisas aí, né? Está enredado pelo pecado, quer dizer, você está numa vida de pecado, né? Naquela prática do pecado, em que você sabe que você está fazendo uma coisa que não é boa, que está errado, que está te fazendo mal, mas está difícil de parar, né? Só que para chegar nesse ponto, a gente precisa ir deixando a coisa desandar, né? Ninguém pode dizer que não tem oportunidade alguma, né, de lutar contra o pecado, especialmente quando esse pecado ainda está ali no âmbito da tentação, né? E sobre a tentação, também falamos um pouquinho ontem, e é justamente o que eu queria reforçar aqui nesse vídeo hoje, que assim, a tentação, ela é a porta de entrada para o pecado, né? Então, se a gente cede à tentação, se a gente se deixa tentar, né? Porque a tentação, ela está sempre aí. Agora, quando a gente deixa que a tentação mexa com a gente, aí a gente está de verdade abrindo a porta para o pecado, né? Então, a Bíblia descreve que a forma como o pecado acontece, né, o ciclo do pecado, né, ele começa com uma ideia, né, começa com um pensamento. Você tem uma ideia, essa ideia gera uma vontade, né? À medida que você, ou qualquer pessoa que seja, vai alimentando essa ideia, vai repensando nela, vai elaborando a ideia, essa vontade, ela passa, né, para um estágio ainda mais intenso de chegar ao ponto do desejo ardente, né, que é aquela coisa que você perde o controle, você já não consegue mais se segurar. E aí o pecado acaba se manifestando, né, e você acaba se lambuzando todo. Quando ali em Hebreus rola essa exortação falando na luta contra o pecado você não chegou a sangrar, eu creio que uma das interpretações para isso... Deixa eu tomar um gole do meu negocinho aqui rapidinho. Chá com limão gelado, hein? Chato pra caramba. Uma interpretação interessante que eu acho que cabe aí é a seguinte, que também foi falado ontem no culto. Todas as inclinações que a gente tem, todas as dificuldades e tudo que pode ser tentação na vida de alguém, a porta de entrada é a natureza humana, a parte carnal, a parte mortal do ser humano, né? O cristão acredita que o ser humano não é constituído só da parte que vai perecer no dia da morte, né? Mas que a gente também tem uma alma, tem um espírito. E todas as tentações, elas acontecem por causa da nossa parte natural, da nossa parte mortal, né? E a gente carrega um monte de deformidade, um monte de inclinações, né? Cada um com a sua esquisitice. Mas é sempre através da nossa parte mortal que as tentações se achegam, né? Encontram espaço na nossa vida. Aí tem um negócio interessante, quando você está falando de uma parte mortal, a gente está tratando, portanto, da nossa camada que está fadada à morte. Um dia todo mundo vai morrer, certo? E
o fato de a gente ter essa realidade diante de nós, por mais que a gente ache que isso vai acontecer num futuro distante, existe um algo, não sei se é instinto de autopreservação, o que é, que fica martelando na nossa cabeça, né? A importância da gente se preservar, a importância da gente se garantir, a importância da gente se proteger e a importância da gente curtir ao máximo, ter o máximo de prazeres, o máximo de garantias, o máximo de segurança e levar o máximo de vantagem. Enfim, é um conjunto de coisas que está atrelado ao medo, né? Ou que começa com essa questão do medo, né, de ficar desamparado, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser estar bem colocado na sociedade, por aí vai, que acaba, né, fazendo com que a gente corra tanto atrás do vento, né? E aí, quando rola essa fala né, essa declaração, vocês não resistiram até o sangue, assim, vocês agem, né, como se vocês estivessem correndo risco de morte, né? Quando na verdade vocês só estão tendo que lutar contra a sua própria natureza. Ninguém está colocando aí um 38 na sua cabeça e falando, olha, faça isso, senão eu vou te matar, né? E se não é esse o caso, porque mesmo num caso como esse, né, os mártires da igreja suportaram até o fim, até a morte mesmo, preço de sangue. Mas qual de nós está passando por isso, né? Então o lance aí é pensar assim, cara, você não está tendo que escolher entre a sua existência ou o pecado, né? Você está tendo que, você se vê na situação de escolher entre o teu desejo carnal e a santidade, que é bem diferente, né? Então, a tentação, ela vai acontecer. Só que junto com a tentação, Deus proporciona o escape. O fato é que o escape não é na carne. E talvez seja essa a grande confusão que a gente tenha. A gente fala, pô, mas eu oro e o negócio não vai embora. Eu continuo tendo aquela sensação, aquela vontade, aquela inclinação. Sim, não é, a solução não vem na carne. A solução, ela vai vir para a sua alma, né, que é o lugar onde você toma as suas decisões, através do Espírito. Então, o escape está providenciado, ele está aí à sua disposição. Só que não adianta buscar na carne o escape, entendeu? Não adianta você ficar procurando na tua natureza aonde que está, então, aquela que assim, a vontade foi embora. Ao menos que aconteça um milagre, a vontade não vai embora sozinha. É preciso que haja essa busca do escape. Eu preciso ir, né, em direção ao escape. O escape é espiritual. E aí, de novo, desculpa o vídeo tão grande, a gente cai nessa velha história de falar, se eu não escolher viver em espírito, se eu não escolher fortalecer o meu espírito e estar conectado a Deus, estar conectado à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e acatar a vontade de Deus, praticar, aí não vai ter escape. Aí o que vai ter é um período de tempo com você lutando na tua força contra a tentação, até a hora que você não aguentar lutar mais e se entregar de novo ao pecado e ficar nesse ciclo infeliz aí de morte até sabe quando, né? Um dia o tempo vai acabar.